Ele é advogado, é compositor, roteirista, humorista, contador de histórias. Ele é idealizador do projeto O Que Te Assombra, a página está lá no Instagram, viu, gente? Acompanhem. E lá reúne um acervo de contos de assombrações históricas de cidades, promovendo visitas aos pontos relacionados a essas histórias. Ele também é idealizador do Programa de Políticas Públicas para a Preservação de Patrimônio Material e Imaterial, chamado Saudades e Suas Vozes, já implementados nas cidades de Campinas, São Paulo, Piracicaba e Rio de Janeiro. Ele já participou e como organizador, como mediador, em eventos como o Dia Mundial da Criatividade, na Virada Cultural de São Paulo também, na Semana Nacional dos Museus e Primavera dos Museus. Então, devidamente apresentado, seja bem-vindo mais uma vez, Thiago de Souza, muito obrigada por vir aqui e deixar um pouco do seu trabalho, conversar conosco aqui. Muito bom te ouvir mais uma vez e ter você aqui no Farol Brasil, no Cultura Brasileira. Obrigada, deu certo, conseguiu entrar, né? Meu Deus do céu, tá? Tô pingando aqui, juro por Deus, que desespero que dava, eu te ouvindo e vai para um lado, vai para o outro. De repente ele quis entrar e me deixou, eu não sei, fiz rigorosamente a mesma coisa 30 vezes e aí eu consegui. Caramba. Mas tudo bem. O que me assombra, sem dúvida nenhuma, são novas tecnologias. Tá certo. Tiago, bom, então obrigada mais uma vez de vir Imagina, aqui. prazerzaço. E eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte: eu ouvi mesmo, né, uma avaliação sua, sempre quando chega fim de outubro, a gente tem o Halloween. O Halloween, me parece, aí acho que você pode, inclusive, ajudar a gente a pensar sobre isso, ele tem ficado cada vez mais popular no Brasil, né? O Halloween, pelo menos eu me lembro de menor, de criança, adolescente, não era tão popular quanto é hoje. Halloween era uma festa, me parece, uma celebração um pouco mais de classe média, uma coisa mais de gente mais rica, que estava muito alinhada ali, muito conectada com uma cultura estadunidense. Então não era uma festa tão popular assim, e me parece que cada vez mais o Halloween ele tem ficado mais popular no Brasil. Só que aí, junto com isso, vem algumas discussões, alguns debates que eu, enfim, já adianto que eu não concordo muito, a coisa de falar, não, Halloween não, 31 de outubro é o dia do Saci, tem que valorizar o folclore brasileiro. Enfim, eu acho que uma coisa não exclui a outra, a gente pode colocar as bruxas junto com os sacis e tá todo mundo, a gente falar das mesmas coisas, até porque tem bruxa no Brasil também, né? Bruxa não é só uma coisa... digamos, europeia, né? Enfim, branca, europeia, estadunidense. Nós temos as nossas bruxas brasileiras, latino-americanas também. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão, assim, como é que você, se você concorda com essa minha percepção sobre a popularização do Halloween e essa relação com o nosso folclore, né, as nossas bruxas brasileiras, se inclusive dentro do teu trabalho, você percebe que há um pouco dessa, digamos, dessa relação, sabe, dessa questão do folclore brasileiro com o Halloween, e se isso a gente pode amalgamar as duas coisas. Bom, Thalita, seu diagnóstico está perfeito. De fato, o Halloween veio para o Brasil muito na esteira dessa cultura estadunidense mesmo, principalmente a partir de escolas de inglês, que sempre foi uma obsessão mesmo da classe média de ensinar inglês aos seus filhos. Eu vivi essa fase de tem que aprender inglês e tem que aprender informática. Então, os festivais de Halloween vieram assim. Só que o festival de Halloween, bom, e sobre a gente inserir, eu também concordo com você totalmente. Eu sou um comunicador acima de tudo e eu acho que o grande segredo de tentar inserir assuntos nossos nos debates é aproveitar o flow desses debates. Então não adianta brigar com isso. Eu acho que no Brasil a gente teria duas datas pela nossa cultura religiosa, que gostem ou não, a gente tem principalmente dois eixos que a gente tem três eixos. O primeiro é indígena, o segundo é negro e o terceiro é cristão. Não tem como a gente fugir disso. E muito do que a gente absorve nessas experiências sensoriais, sobrenaturais, lendárias,
fazem parte desse contexto, não tem jeito, tudo é meio assim, né? O nosso Saci, que é homenageado no dia 31 com muita galhardia, eu acho que é o nosso. É um personagem nosso que também é um personagem antropofagizado. Ele não é 100% brasileiro. O nosso possível Saci é o encontro de um gnomo português que usava um gorrinho, quem fala isso não sou eu, professor Luiz Antônio Simas, o Iaci Iaterê, que é do sul do Brasil, e na verdade ele é Guarani, ele é paraguaio. É super interessante a história do Iaci Iaterê, porque ele é irmão do que a gente pode ter como lobisomem, uma das nossas origens do lobisomem, que é o Luizon, que são os filhos de Itaú com Querana. Então a gente tem o Iaci Iaterê, que era um fiscal da Sesta. E a gente tem uma outra entidade, aí sim, africana, que inclusive empresta a etnia negra para o nosso Saci. Então ele é um híbrido, ele é um mestiço. Mas eu acho que é super justo ele ser homenageado no dia 31, porque em vez de brigar com o avanço de uma cultura, a gente precisa, na verdade, se apropriar dela e aproveitar a energia dela, a energia dos debates, e inserir os nossos próprios temas no Halloween, que se a gente usar direitinho, se organizar direitinho, né, como diz aquele ditado, a gente tem 3 datas que podem ser muito exploradas para contar as nossas próprias histórias nessa dimensão, obviamente, que é a Quaresma, que para mim é a época mais assombrada, até culturalmente, claro, a gente aproveitando a nossa cultura religiosa cristã, principalmente. Quaresma é uma época super assombrada. A gente tem o mês de agosto, que é o mês do folclore nacional, que é uma data mais imposta do que necessariamente interpretada ou identificada como tal, e o Halloween que está aí pingando na área para gente, e a gente tem que aproveitar, não tem mais. Brigar com o Halloween, para mim, claro, guardado as devidas proporções e as possíveis críticas, evidentemente, porque não tem problema nenhum criticar, é meio que uma marcha contra a guitarra elétrica nova, entendeu? Já foi, já tá, as crianças gostam, tá difundido. A gente tem que aproveitar e jogar os nossos temas mesmo, que são riquíssimos e que nos trazem outras possibilidades que eu acho muito legal, que é da gente debater com seriedade o porquê que a gente tem algumas espécies de histórias sobrenaturais. Eu gosto de contar, por exemplo, que se eu tivesse que fazer uma tese, um TCC sobre o que te assombra, eu aproveitaria, por exemplo, a história da noiva fantasma, de questionar as pessoas ou convidar as pessoas para fazer uma reflexão por que a gente tem tantas histórias, não apenas no Brasil, mas no mundo, de noivas fantasmas. Eu tenho certeza, a única história de noivo fantasma que eu conheço é uma história ligada a um noivo de festa junina, que é um noivo de mentira, que foi pular fogueira, caiu na fogueira, morreu, queimado. É uma história muito endêmica em toda a região nordeste do Brasil, e de vez em quando aparece esse noivo queimado, que é um noivo de mentira, não é um noivo de verdade, como as noivas fantasmas. Só existe noivo fantasma, aproveitando a história para diagnosticar o tempo e espaço que essa história foi concebida, porque em algum período, ou num período longo, a sociedade convencionou que o propósito de vida de uma mulher era o de se casar, e de se casar com um homem. Então ela, no trilho desse acontecimento, quando morre, a comunidade interpretava que voltaria para seguir na tentativa de cumprir o propósito de vida, como os fantasmas fazem, né? Obviamente, gente, a gente está falando aqui de uma dimensão fantástica, tá? A gente está falando desse lugar de interpretar histórias de assombração. Tá falando de um cara que é bem cético, tal. Então, minha obsessão é muito mais de como um observador do fato em si, da história em si, por que a gente conta, do que necessariamente ter alguma obsessão para provar que aquilo é verdade ou não. Não importa para mim se é verdade ou não. O que importa é que as pessoas contam. E o porquê elas contam me interessa mais do que qualquer outra coisa. Então a noiva fantasma é isso. Só tem noiva fantasma porque um dia acreditou-se coletivamente que o propósito de uma mulher era se casar e se casar com um cara. Então,
Por que a gente tem tantas histórias? Você, eu sei que também é do interior paulista, de Piracicaba, que eu adoro. A gente tem ali pertinho na minha cidade, Campinas, uma história que é a mais famosa história da cidade, a lenda mais conhecida, que é a do Boi Falou. Falou. Que o Boi falou que consiste em quê? Um negro escravizado que é comandado a trabalhar numa sexta-feira santa, que é um dia de penitência, que é um dia de reclusão para todos os cristãos, menos para quem aquela comunidade entendesse que não tinha alma. Portanto, o negro escravizado, por não ter alma, ele era obrigado ao trabalho, como todos os animais. É um baita absurdo, mas é isso que traduz a lenda. E quando ele vai colocar a canga no boi, o boi reconhece a sua condição de ser humano completo, integral, com alma. Ele fala: hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. Para você também, que todo mundo fala que não tem alma, mas você tem alma, hoje você também não trabalha. Por que a gente conta essa história? Porque a gente ainda vive as consequências da escravidão. Sim. Então as nossas histórias trazem diagnósticos muito interessantes do período em que elas foram concebidas, porque elas têm essa moral. Eu falei, só introduzir o tema, por exemplo, do Yaci Aterê. Era tão importante que as crianças dormissem depois do almoço. Estou falando isso nas aldeias, que o Yaci Aterê era um fiscal da cesta das crianças. Ele passava nas aldeias depois do almoço, levando embora as crianças que não estavam dormindo. Então, são histórias que são muito mais do que meras histórias da carochinha. Com todo respeito à Tiago, carochinha, hein? pois é, Tiago, olha só, eu queria te perguntar se é possível Uhum, elencar, trazer aqui algumas pessoas, enquanto a gente conversava, enquanto você dizia, já falaram de alguns aqui, né? uhum, Se é possível elencar as assombrações brasileiras, assim, as mais conhecidas, as mais super. populares. Você citou a noiva, por exemplo, né? Aí a Aham. gente tem a tal loira do banheiro. Que é maravilhosa a história. Todo mundo sabe. Aí o Red York trouxe, eu não sei se isso é regional, mas eu me lembro muito do Bebê Diabo. Eu ficava assombrada com o Bebê Diabo, assim, eu tinha morria de Isso. medo do tal Bebê Diabo, tinha notícia de jornal, inclusive tudo. É possível a gente elencar as assombrações brasileiras? Eu fico pensando, inclusive, até numa produção cinematográfica, sabe, a nível de Hollywood mesmo, assim, da gente ter as assombrações brasileiras, como essas que eu citei, né? A noiva, você falou da noiva, mas tem a loira do banheiro, o Bebê Diabo também, que é mais recente, mas é possível a gente elencar alguns, assim, você consegue citar pra gente? Eu acho que a noiva fantasma é nosso cartão de visita para o mundo, até pelo contorno histórico dela. Você sabe a história da noiva fantasma verdadeira? Não? Sabia que ela Não, existiu conta. mesmo? É mesmo? A noiva fantasma chamava Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela era filha dos viscondes de Guaratinguetá. Você estava ouvindo o seu debate, é inevitável não lembrar disso. Ela foi obrigada a se casar com 14 anos, como muitas meninas da época em que o dote era vendido nesse período, e os homens compravam os dotes dos pais das meninas e levavam elas quando elas entravam nesse momento de capacidade de reprodução. Isso não é lenda, isso é a realidade de 100 anos atrás. Então, até trazendo um pouco uma reflexão sobre o debate que você estava tendo agora, a gente parece que está bem perto de 100 anos atrás mesmo, mais de 100 anos atrás. Né? Mas, enfim, a Maria Augusta de Oliveira Borges, a loira do banheiro, ela tem um casamento arranjado pelo Conde Du, marido da princesa Isabel. Ela se casa com o conselheiro Dutra, Francisco Antônio Dutra Rodrigues, que era um professor notório, famoso, da Faculdade de Direito de São Paulo, e que chegou a ser governador do estado de São Paulo. Então a gente pode contar para todo mundo que a loira do banheiro foi casada com o governador do estado de São Paulo. É disso que a gente está falando. É dessa riqueza de detalhes e de possíveis reflexões que a gente tem sobre uma menina. A Maria Augusta, quando o pai dela morreu, ela vendeu as joinhas dela e fugiu para a França, não queria estar casada com, à época, um idoso de 34 anos, que era essa a idade do conselheiro Dutra, que era um conselheiro do Império, do Segundo Império. Ela foge para a França, é um escândalo na corte. Ela retorna para o Brasil para desfazer esse casamento, convencida disso, retorna para a França mais uma vez, e nessa segunda ida
a França ela morre de raiva humana, volta com o corpo embalsamado para Guaratinguetá. A mãe dela, viúva, morava na maior casa de Guaratinguetá naquele tempo, e ela não enterra imediatamente Maria Augusta, deixa ela numa redoma, o corpo embalsamado, e as primeiras aparições dela dizem que é nesse momento. Ela batia no vidro, pedia água, porque dizem que raiva dá muita sede. Então, ela tinha hidrofobia, não conseguia beber. Essa é uma consequência da doença, né, da patologia. Não consegue beber água, tem hidrofobia, mas tem muita sede. E aí a mãe tem um sonho com ela e no sonho a Maria Augusta pede para ser enterrada. Muito bem, ela é enterrada no cemitério dos Passos em Guaratinguetá. A mãe dela, vivendo naquela mansão imensa, decide vender a mansão, e quem compra a mansão é o Estado. Era a maior casa de Guaratinguetá. O que o Estado vai fazer com uma casa daquele tamanho? Cria uma escola pública. Então, a primeira aparição da Maria Augusta dentro da escola, já nessa condição, são dois alunos que fogem para o anfiteatro. Nesse anfiteatro tinha um piano que possivelmente era dela, um feixezinho de luz, eles fogem, se trancam lá dentro no escuro, um feixe de luz ilumina o piano, começa a tocar sozinho, os moleques saem correndo, assustadíssimos, e começam as histórias da Maria Augusta, até ela se comunicar com todas as escolas do país. A Maria Augusta talvez tenha inspirado a Bloody Mary americana. Então é uma história nossa, tipo exportação também, que pouca gente sabe do seu contorno concreto, do seu contorno real. Então, eu acho que a Maria Augusta é a história mais famosa, individualmente tratando, e a gente tem vários tipos de história pelo Brasil, por exemplo, do Corpo Seco. Corpo Seco é um homem muito ruim. Piracicaba tem uma identidade muito particular das histórias. Lá tem a Inhala Seca, que é uma versão feminina, é a única versão de Corpo Seco feminina que eu conheço. Mas o Corpo Seco, quem é? Em todas as histórias, é um homem muito ruim, avarento, que torturava escravizado, que maltratava seus parentes, que quando morre, ao ser enterrado, é rejeitado pela própria terra. Então ele é fadado a ficar caminhando pelo mundo, apodrecendo, até que alguém o ajude. Normalmente, o Corpo Seco pede para as pessoas irem com ele até a Aparecida, porque em algumas versões essa é uma promessa não cumprida para ele, para um escravizado que fazia todas as maldades, todos os favores que ele pedia. Então, as nossas histórias, elas podem ser muito bem aproveitadas em outras direções, muito mais do que só a gente se ater a essa possibilidade do entretenimento e tal. Mas você falou, sem dúvida, a história mais... A Loira do Banheiro é muito famosa. No Rio tem a bruxa vampira do Arco do Teles, que é a Bárbara Urpi, a Bárbara dos Prazeres. A gente tem a moça do táxi em Belém, que são histórias. Estou tentando falar, regionalizando as histórias para. Uhum. Aqui em São Paulo a gente tem os fantasmas do Martinelli. Em São Paulo a gente ainda tem no Vale do Anhangabaú a presença do Anhangá, que é uma entidade mitológica no coração de São Paulo, que apresenta, quando se revela, essa identidade indígena da cidade, que pouca gente conhece. Então, eu estou falando aqui um papo meio careta, né? A gente está falando mais de arquétipos, de como a gente pode aproveitar as histórias, mas no fundo, o que tem que ser as histórias têm que ser bem contadas e tem que ser uma experiência legal para quem ouve e absorver isso naturalmente, né? Sim, e Tiago, eu queria muito te ouvir, porque assim, o seu trabalho, né, de levar as pessoas para os cemitérios e fazer a incursão, e você apresenta, conta as histórias todas. Eu sei que agora você também está fazendo outros passeios para outros lugares para além, né, de cemitério. Aliás, viu, gente, para quem não conhece o trabalho do Tiago, eu recomendo muitíssimo que vocês sigam a página dele no Instagram, que lá tem tudo, tá? Obrigado. Tem todos os detalhes, inclusive aonde vocês podem justamente fazer essas incursões. Eu fiz com o Tiago aqui no Rio, no cemitério São João Batista, embora eu seja de Piracicaba, eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Dois caipira perdidos no Rio, né? Exatamente. Exatamente, Tiago. E aí tem uma questão que eu queria muito te ouvir, porque é sucesso, né? Assim, sempre quando você faz esse trabalho, mobiliza muita gente, são famílias inteiras, uma turma que vai. Eu fui com um amigo, quando eu fui, inclusive, eu fui com um amigo. A gente, olha só contar a história, como eu fui lá e conheci o trabalho do Tiago, né? Eu descobri que ele era do interior de São Paulo.
Um amigo meu que é de Juiz de Fora, nem é do Rio, ele é de Juiz de Fora, ele vinha para cá para a gente ver o jogo do Vasco juntos. Aí ele falou: vamos para um lugar que você adora, que eu sei que você gosta. Eu falei: vamos para onde? Para o cemitério. Porque ele sabe que eu gosto muito, toda nova cidade que eu conheço, eu gosto muito de conhecer dois lugares: cemitério e o mercado municipal, porque eu acho que Faz todo revela muito sentido. da cidade, né? Bom, e aí conheci o trabalho do Tiago. E aí, Tiago, eu queria muito te ouvir sobre essa relação que nós, muito particularmente brasileiros, temos com a morte, né? O aspecto social e como isso mobiliza, né? Nesse sentido, porque, inclusive, acho que tem um pouco a ver, aí você, por favor, diga se faz algum sentido isso que eu estou falando, Claro. a forma como a gente lida com os nossos traumas sociais e coletivos, afinal de contas, a gente está numa realidade de um país que é muitíssimo violento, né? Então a gente está o Muito. tempo todo lidando com o luto que ele é particular, mas é um luto que ele é coletivo, né? Um luto que ele tá permeando a nossa realidade, né? Permeia a nossa cultura, a nossa política, enfim, as nossas relações sociais. Como é que você avalia nesse sentido a partir do seu trabalho, né? O que mobiliza, inclusive, as pessoas irem para um cemitério, por exemplo, e quererem entender, saber dessas histórias? E aí, um passo adiante disso, é um outro trabalho assim incrível que você faz, que é contar as histórias desses santos milagreiros, que Eu são sou santos que apaixonado. são elencados justamente pelas pessoas, né, que atribuem a divindade a essas figuras, a essas pessoas. Então, queria muito te ouvir a partir dessa questão que é social, esse aspecto que é social, é cultural nosso mesmo. Bom, primeiro, Thalita, se me permite discordar de você, eu acho que a gente não enfrenta o luto. E esse talvez seja um grande problema, porque se você não entende a pericidade não sei se existe essa palavra, né? De perecer, pericidade, eu acho que existe, né? Mas a ideia de perecimento, de você, da gente acabar como, como um ser físico, é algo que inevitavelmente faça com que a gente não entenda o verdadeiro sentido da vida. Porque a vida é um instante, a gente tem um outro momento depois que a gente morre que existe a possibilidade de continuarmos existindo a partir de afetos, a partir de outras experiências que a gente deixa com pessoas e a gente vai viver nas outras pessoas, não tem jeito. E esse distanciamento da gente de enfrentar a morte como um acontecimento, primeiro, natural, o que não acontece no Brasil, como você bem esclareceu, é um país muito violento em que isso não ocorre naturalmente muitas vezes. A gente é obrigado a lidar com a morte a partir de uma grande tragédia. Então, o brasileiro, isso é uma questão que talvez tenha se acentuado na pandemia, porque a pandemia impôs a gente, claro, por razões sanitárias, não tem nenhuma dúvida de que, de fato, ali o mais importante era preservar quem ainda estava pronto para não preparado, mas quem ainda estava em combate, porque muita gente a gente perdeu. Eu tenho o que te assombra porque eu perdi uma tia, quer dizer, ele foi um desdobramento imediato disso, de entender a morte de um outro jeito, ainda que fosse um jeito fantástico, ainda que eu precisasse usar estratégias encantadas para manter as pessoas que eu queria perto de mim, porque isso, qualquer outro tipo de enfrentamento que eu fizesse, eu ia perder. Dentro das minhas estratégias de encontrar algum tipo de encanto na continuidade, acaba me ajudando muito para isso. Talvez seja esse também o maior interesse das pessoas, pelo menos é isso que eu tento despertar nelas. Porque a partir disso, a gente não fala apenas de um tema individual, a gente fala de uma reconexão com histórias, com tragédias, com vidas virtuosas, com bons exemplos, com maus exemplos, e no final esse caldo vira uma ponte afetiva entre pessoas e pessoas e pessoas e cidades, que sem querer, juro que isso não foi calculado, a gente descobriu que o que a gente fazia era um instrumento de reencontrar o senso de pertencimento. No final das contas, é um pouco isso. Cemitério é uma raiz.
ou uma semente. Aí depende da perspectiva. Mas eu acho que fundamentalmente é isso. Cemitérios sempre foram lugares de frequência social, não por outra razão. As famílias emergentes que buscavam ainda o reconhecimento na sociedade, procuravam, depois que prosperavam economicamente, falando de italianos, principalmente de italianos, sírio-libaneses e alguns europeus, outros europeus, depois de passarem por dificuldades econômicas, e aqui, gente, eu não faço nenhuma comparação com os povos de África que foram escravizados, falando de povos que vieram para cá para tentar ter uma vida melhor na Europa. Não falo de ninguém que foi sequestrado e trazido, porque esse é um tema que merece um outro programa, merece um outro debate. E que bom que a gente pode ter isso hoje, porque estão sendo revelados cemitérios ou territórios de enterramento de povos escravizados, que é fundamental para a gente reencontrar essa memória. Né? Que essa é uma memória, obviamente, dos povos de África, mas é uma memória brasileira, passou a ser uma memória brasileira a partir do instante que eles chegaram e tudo que vem. Então, o que eu estou dizendo aqui é da construção dos nossos cemitérios a partir do meio do século, acentuadamente a partir do meio do século XIX, né? Porque a gente tem alguns cemitérios do começo do século XIX, mas eram cemitérios ou protestantes, autorizados por Dom João VI, lá no Rio, por exemplo, a gente tem ainda hoje o cemitério ativo mais antigo do Brasil, que é o cemitério dos ingleses, que é de 1811. Em São Paulo, a gente tem um de 1829, que é o cemitério de Colônia, em Parelheiros. Eu tenho certeza absoluta que teremos outros cemitérios em outros lugares do Brasil, é a minha ignorância que não me permite alcançar, mas eu tenho certeza que tem outros. Mas acentuadamente, os cemitérios, depois que a Igreja Católica perde o monopólio da morte, no meio do século XIX, que a gente começa a construção dos cemitérios que a gente chama de cemitério de campo aberto. Então, esses cemitérios, eles começam a ser ocupados por famílias que migraram para o Brasil e começaram a prosperar e entendiam que aquele lugar era o lugar também para eles demonstrarem a presença de suas famílias e também exibir o seu legado, que era um legado bastante conectado a essa ideia da prosperidade econômica, é verdade, que compensava a ausência completa de reconhecimento pelas camadas mais tradicionais. Não estou nem falando ricas, porque o Matarazzo, por exemplo, era riquíssimo e era tratado como um carcamano. As famílias tradicionais de São Paulo, quando ele quis comprar o terreno dele no cemitério da Consolação, falou: você pode comprar, não tem problema, mas você vai comprar no fundo do cemitério, você não vai ficar aqui na frente com a gente. E o mausoléu da família Matarazzo é o maior da América Latina no espaço cemiterial, só que é lá no cantinho do cemitério da Consolação. Então não era só dinheiro, era também esse status familiar, tradicional. Então eu acho isso, acho que a gente se afastando da morte, isso tem muito a ver com a ideia de consumo do tempo, das coisas, muito mais do que a gente construir outros valores. É por isso que a gente se afasta da morte, porque a morte lembra da gente o tempo inteiro de que o que fica de verdade não é o que todo mundo corre atrás. Né? Claro que a gente precisa viver, a gente precisa correr atrás do nosso sustento, não tenho, é óbvio, não vou fazer voto de pobreza nem dizer que eu sou franciscano, mas para a gente durar mais tempo aqui, não é dinheiro, não é status, não é patrimônio que vai te fazer durar mais aqui. O que vai fazer você durar um pouquinho mais é você cativar as pessoas, é você gerar afetos, gerar boas memórias. Eu uso como exemplo a minha sogra. Não, fora, Thiago, que assim, você pode ter o dinheiro que for, a hora que morreu, morreu. Eu vi uma notícia hoje de um multimilionário estadunidense, acho, um bilionário. Tá, e morreu bilionário, acumulou, morreu. Já não é mais dele. Não é mais dele, quer Morreu, dizer. não é mais dele. Os herdeiros vão brigar, a empresa vai absorver, o governo vai cobrar os impostos atrasados, porque ninguém fica rico desse tanto aí também, né? Enfim. Pois é. Mas o que fica, e é muito engraçado isso, você falando já de milagreiros de cemitério, eu usei a história do Boi Falou aqui, né? O protagonista dessa história, o Antônio Africano, que está no cemitério da Saudade de Campinas, está sepultado ao lado do Barão Geraldo de Rezende, que era o seu escravizador.
O túmulo do Antônio Africano é forrado de exvotos, de velas, de homenagens, de agradecimentos, e o Barão não tem nada. É um mausoléu bonito, decrépito. Tem uma velinha lá para ele. Então é isso. O Antônio Africano, Ótimo exemplo. o Antônio Africano está lá vivão no coração, renascendo, e eu acho que essa é uma mensagem. Eu tenho um conflito religioso imenso o tempo inteiro. Eu acredito muito na espiritualidade, inclusive eu acho que os milagreiros do cemitério, por terem essa conexão com o popular, né? Eu falo milagreiro do cemitério e nunca vou falar santo popular, porque santo decorre de uma outorga da igreja, uma outorga institucionalizada. E o milagreiro do cemitério, inevitavelmente, decorre do reconhecimento da divindade a partir da experiência de um devoto. Se não tem devoto, não tem milagreiro, diferente de santo, que tem uma instituição que lembra sempre de sua existência. Então, eu acredito que os milagreiros de cemitério são um fenômeno que são facilmente identificados como patrimônios imateriais das comunidades. Esse é o lance. Eu estou tentando ler aqui, eu me atrapalho, eu esqueço. Depois você me fala, tá bom? Eu vou ler depois, Tá eu bom. vou ler depois. Então, os milagreiros de cemitério, para mim, são patrimônios imateriais que merecem ser protegidos exatamente por isso. Porque ele tem um instante raro de uma experiência humana e que acaba se comunicando para outras pessoas, e a gente novamente, né, falando em perspectiva, vendo isso tudo em perspectiva, e eu lembro muito do Zeca Pagodinho, que falava que psicólogo de pobre era pai de santo. O milagreiro de cemitério, assim como os benzedeiros, benzedeiras, rezadeiras, eram instrumentos de assistência fundamentais para a saúde mental, no mínimo, isso se a gente não acreditar nos milagres que eles ajudavam a Perfeito. alcançar, mas eram pelo menos um amparo de saúde mental para pessoas desamparadas. Isso Então, aí. pessoas desenganadas, pessoas desamparadas, iam lá no pé do túmulo de um milagreiro, de uma criança que morreu de uma doença grave, de uma anjinha, de uma mulher que sofreu uma violência tremenda, que tem um monte de histórias de milagreiras com esse contorno, do escravizado, que era rezador, que era benzedeiro, ou então que não era nada disso, mas depois de morrer foi identificado a sua capacidade divina. Então, eu acho muito bonito isso, acho isso muito legal. Muito legal. Eu vou aproveitar, inclusive, para falar para vocês, gente, que o Tiago ele tem este livro, tá? Tá disponível na Amazon para quem quiser adquirir, comprar. O livro chama-se Milagreiros de Cemitério da cidade de São Paulo e ele trata justamente de túmulos reconhecidos, conhecidos como, né, como ter uma atribuição divina a Isso. essas figuras e que as pessoas justamente vão lá, né, fazer a sua devoção, e aí você conta as histórias desses milagreiros, Tiago, é Conto isso, nesse livro? cada uma delas, e da busca, né, de como foi ir, porque você imagina São Paulo, né, tem 14 milhões de habitantes, uma cidade que é completamente coberta de concreto, concreto no sentido físico do concreto objeto, né, do elemento do concreto, e do concreto também, dos dois concretos, do que a gente acessa a partir da razão e também do concreto que constrói, que deixa tudo cinza. Então, a minha busca, eu tenho 3 livros, né? O primeiro é das Assombrações de Campinas, que eu Hum, falo que são todos terapêuticos para mim. Então, o primeiro eu falo dos meus medos originais, os medos da minha cidade, que serve como um tipo de defesa de tese, mostrando que as histórias sobrenaturais têm uma correspondência imediata com o desenvolvimento socio-urbano da cidade, bem conectados aos traumas da cidade. O livro dos Milagreiros do Cemitério já é uma outra necessidade minha, uma necessidade de conversão. Eu preciso pegar a história da menina Débora, que está sepultada no cemitério da Vila Formosa, por exemplo, e encontrar algum sentido no fato de uma criança de pouco mais de 5 anos ter sido esquartejada pela vizinha e, espalhado, e ter seus pedaços espalhados por um tipo de vingança. Quer dizer, e aí, como é que a gente digere isso? O que a gente explica a partir disso? Não existe nada.
Então, só resta às pessoas, e isso não fui eu que inventei, a compreenderem esse fato pela brutalidade do martírio em algo que torne essa pessoa e esse sofrimento se converta em ajuda aos outros. A gente acaba tornando esse martírio divino, que era muito próprio dos próprios santos católicos originais, dos mártires católicos, que por defender seus ideais cristãos perante um Estado opressor, né, Roma nesse período acentuado, a maior parte dos mártires acabaram se tornando mártires por isso. O São Sebastião no Rio de Janeiro, São Sebastião de Narbona, eu tive a oportunidade de ir na catacumba de São Sebastião em Roma, onde estão os restos mortais de São Sebastião. Ele foi um caso, ele era um soldado romano que ajudava cristãos, foi martirizado a primeira vez, aquela cena que a gente vê muito, né, dele flechado, ele não morreu, ele morre depois numa segunda diligência que ele faz a Roma, e aí sim é morto definitivamente. Mas, Agora, pode falar, desculpa. Tiago, tem Eu uma falo muito, pergunta. perdão, eu me empolgo Não, aqui. não, tudo certo. Porque, e as pessoas ficam muito curiosas. O Júlio César, por exemplo, está perguntando da história da loira do banheiro, que é um mito popular. Isso, Se você sabe isso. da história. E a Patrícia Rodrigues está perguntando das 13 almas do edifício Joelma, que Fazem, fazem milagres? Pergunta a fazem. Patrícia. A loira do banheiro, então, respondendo a primeira, a gente falou um pouquinho antes, a loira do banheiro era a Maria Augusta de Oliveira Borges, que era uma menina real, que foi obrigada a se casar, né, aos 14 anos, com o conselheiro Dutra, que tinha 34 à época, fugiu do casamento e Ah, depois... então, desculpa te interromper, porque o Tiago já explicou, já falou, Tiago. Só Então por tudo conta bem. da gente. Na verdade, a loira do banheiro é a noiva? A noiva A fantasma é a loira do loira. banheiro. Não, então, aqui, acho que no final a gente falou um pouco dos temas conectados. A história toda que eu contei para vocês da Maria Augusta de Oliveira Borges é da loira do banheiro. É que eu usei como exemplo a noiva fantasma para dizer que é uma história endêmica, mas a loira do banheiro é a Maria Augusta de Oliveira Borges. Ah, tá Então ela certo. existiu, é essa que eu falei para vocês, que a loira do banheiro foi casada com o governador do estado de São Paulo. À época, o conselheiro Dutra foi presidente da província de São Paulo, que corresponde hoje para a gente como governador de estado. A outra história das 13 almas do Joelma, mais um Isso. exemplo, uma ferida aberta ainda na cidade de São Paulo, depois do atentado ao World Trade Center, o incêndio com o maior número de vítimas do mundo, e 13 pessoas não foram reconhecidas por familiares após um mês de seus corpos terem permanecido no IML de São Paulo. A prefeitura, à época, levou os corpos para o cemitério da Vila Alpina, sepultaram eles perfilados, então isso se vocês forem um dia, eu vou bastante lá, se vocês forem lá um dia verão 13 sepulturas perfiladas, e é interessante, porque há uma mística, né, uma história popular de que essas pessoas teriam morrido dentro do elevador do Joelma, o que não é verdade. A única pessoa, agora eu estou acabando com a história tradicional das 13 almas. Uma ascensorista morreu no elevador e foi enterrada no jazigo da família, foi reconhecida, tudo certo. Essas 13 almas não morreram dentro do elevador. Inclusive, eu tenho os atestados de óbitos delas, e 11 morreram carbonizadas e 2 morreram de politraumatismo. Então, elas não estavam, como se criou, né, a mística de que elas morreram abraçadas dentro de um elevador em chamas, né, como se estivesse funcionando na condição de um forno, mas, tirando esse fato, isso não faz nenhuma diferença para concepção das 13 almas como almas milagreiras, né, milagreiros de cemitério, porque elas ajudam muita gente, e as 13 almas são milagreiros clínicos gerais, pode pedir qualquer coisa. Lá tem ex-voto com agradecimento por venda de caminhonete e de título do Corinthians e de cura de câncer e de quem arrumou emprego e de quem... Então é interessantíssima essa devoção. É uma devoção que se comunica muito com as 13 almas benditas do purgatório. Então, além desse fato, claro, que é super martirizante, né, por conta
por conta do incêndio, é também uma história que se conecta com um tipo de mitologia católica, porque as 13 almas do purgatório não fazem parte de nenhum texto oficial, né? Nem apócrifo, nada. Faz parte de uma doutrina, a criação do purgatório. E, inclusive, é interessante, a gente está falando do Halloween. O Halloween o nosso dia de finados é inspirado no Festival de Samhain. A gente tinha o Halloween, All Hallows Eve. All Hallows Eve, véspera do Dia de Todos os Santos, que é dia 1º. Dia 2º, então, originalmente o Dia de Todos os Santos chamava Dia dos Mártires, portanto, de quem, no final das contas, virou santo, a partir de outras adequações da Igreja Católica, e o Dia das Almas, que era o dia 2, virou o Dia dos Mortos, Dia de Finados. Então, All Hallows Eve era o dia que antecedia o Dia de Todos os Santos. Então, não tem uma distância tão grande, até porque todos os feriados religiosos que a gente tem no Brasil, todos foram inspirados em festas pagãs. Estou falando, obviamente, das efemérides rememorativas ou celebradas. O Natal, por exemplo, é uma delas. Por mais estranho que isso possa parecer, o Natal era uma festa pagã que foi adaptada. Sim. A Páscoa, idem. E assim por diante. Festa junina, sim, idem. Então, também. Os romanos tinham isso, né? Eles iam e absorviam as culturas religiosas. Até interessante, porque a nossa estratégia de absorver o Halloween e inserir temas nossos é muito próprio dos romanos. Em vez de brigar e proibir, não, vamos absorver e com um tempo, num horizonte maior, a gente insere os nossos temas. É mais ou menos o que a gente faz no Brasil. O carnaval não era brasileiro. Carnaval se tornou super brasileiro, se tornou só brasileiro, mas começa com uma festa europeia. O carnaval como carnaval, né? Claro que tinham outras manifestações particulares, mas está num outro domínio de compreensão. O Natal, Halloween, também, então não sei, acho que um dia o Halloween vai ser o dia do Saci mesmo. Ô Tiago, agora tem uma coisa que eu descobri sobre você, que eu queria muito te ouvir, a partir do livro, você falou dos 2 livros, aí tem esse 3º livro, né, Conheço o Lobisomem do Seu Bairro. É isso aí. E aí, recentemente, tem um episódio, eu ouvi esses dias, achei barato, assim, incrível a história, um episódio do podcast Rádio Novelo, que trata de uma situação, de uma história que aconteceu em Várzea Paulista. Várzea Paulista é região de Jundiaí, não é isso? Isso. Né? Várzea Paulista, em que gente, assistam, ouçam esse episódio do Rádio Novelo, que o Thiago, inclusive, participa, sobre um caso de um lobisomem na cidade de Várzea Paulista, e que houve, inclusive, uma junção de pessoas, os caçadores do lobisomem de Várzea Paulista. Então, conta pra gente, porque você fez essa incursão, né? Você foi com a galera lá atrás do lobisomem, e aproveito até para saber, para falar aqui, que o Tiago, gente, ele é especialista em lobisomem, vejam vocês. Conta para nós essa história e fala desse livro também, por favor. Bom, primeiro, o livro Conheço o Lobisomem do Seu Bairro, eu comecei a escrever num podcast e tem alguns capítulos, eu achei que ele estava com ritmo de livro e ficou legal. E no final virou um exercício de me encontrar com os meus monstros, porque se o primeiro livro eu falo de medos, o segundo eu falo de conversões, falta eu identificar em mim alguns monstros, em nós alguns monstros, mas em mim também, eu não deixo de assumir isso. E eu percebi que o lobisomem era um monstro muito identificado com violências masculinas. O lobisomem assumia, sabe, aquele tipo de violência, estou falando meu como gênero, tá? Não estou aqui assumindo nenhum tipo de comportamento típico de homens que faziam as coisas que eram feitas e assumidas pelo lobisomem, especialmente na Idade Média, antropofagia, outros tipos de predação sexual, era bem isso mesmo, eram bem essas as violências assumidas pelos lobisomens. Então, num primeiro momento, eu percebi que essa criatura era uma criatura que assumia para si violências que homens bonzinhos cometiam.
sejam elas quais forem. As vítimas preferidas, vejam vocês, crianças, jovens mulheres e mulheres, na maior parte das vezes. Isso eu estou falando a partir dos julgamentos que eu acessei, principalmente no final da Idade Média, início da Idade Moderna. E aí o que é interessante, eu percebi que, para além dessa parte mais careta, mais de construção do arquétipo, tem muita história de lobisomem mesmo no Rio Grande do Norte. A gente traz algumas do Rio Grande do Norte, eu não trouxe, mas eu trouxe de Pernambuco e da Bahia. Então o lobisomem, na verdade, o primeiro contato que eu tive com o lobisomem foi com o Rui Rezende, que é o lobisomem de Roque Santeiro, que foi uma coincidência super feliz, porque a Roque Santeiro, esse ano, em 2025, faz 40 anos da versão que foi para a TV e 50 anos da versão censurada pela ditadura. Já tinham 10 episódios gravados, 10 capítulos gravados e 30 em andamento, e foi censurado e nunca foi para o ar a primeira versão de Roque Santeiro. Então eu era apaixonado pelo lobisomem. Depois que eu comecei a avançar os estudos, eu entendi esse signo do lobisomem muito presente. E por quê? A gente tem Luizon, que era, como eu falei já, o irmão do Yaci Aterê, que era o 7º filho, homem. O Luizon era de Querana, Itaú. O Luizon tinha um falo de anta. Portanto, o pinto da anta é uma coisa incrível, enorme, assim. Então, a ideia de que ele era do gênero masculino estava descrita ali. Ele era o senhor da morte, era uma criança que gostava de desenterrar cadáveres, brincar com mortos. O outro lobisomem, que são 2 casos zeros, dá pra gente falar. Esse que vem da mitologia guarani, perto do Paraguai, e o outro europeu, que é o Licaão, que era, olha que interessante falar disso no ano da graça de 2025, que era um rei de um reino chamado Arcádia, que por sucessivamente descumprir a lei divina da hospitalidade imposta por Zeus, que significava o quê? Se você chegar de boa fé no reino de alguém, você tem que ser bem recebido. Todo mundo que ia para o reino dele, ele matava. Todos os imigrantes, todos os peregrinos, ele executava. Zeus vai lá, ele mata um escravizado e serve a carne para Zeus, e Zeus transforma ele num lobo e queima o palácio dele. Então, esses são os casos que a gente tem. Homens tiranos que têm o poder da morte. Os dois. Então, essa é a construção do arquétipo, né? E aí eu começo a estudar as histórias de lobisomem e percebo que elas estão no nosso cotidiano e acabam influenciando a gente num monte de coisa. Primeiro, a bala de prata. A bala de prata só existe e só tem o sentido que tem porque um caçador na caçada à besta de Givaudan usa uma medalha de prata da Virgem Maria para fazer um projétil e ele caça o loup-garou que vinha atacando e que atacou mais de 200 pessoas, que o rei da França mandou uma milícia imensa para matar e dizimaram as populações de lobo. Isso tudo é histórico, isso tudo não isso tudo é histórico. E aí, vamos lá, vamos chegar em Várzea, senão não paro de falar, né? Em Várzea Paulista, o que aconteceu? Eu já estava com o livro encerrado, e o pessoal me mandando muita história de Várzea Paulista. Eu falei, gente, eu coloquei histórias do Brasil inteiro, eu estou meio satisfeito de histórias, eu só queria situar o lobisomem no nosso cotidiano. Eu não vou contar todas as histórias, mas aí falaram que ia ter uma caçada, me convidaram para a caçada e eu fui para a caçada ao lobisomem. Me inseriram num grupo de WhatsApp super curioso, porque cada um tinha uma experiência com essa história, então tinha gente que acreditava piamente, tinha gente que estava lá zoando, teve briga política no grupo, e aí eu imaginei num grupo de lobisomem, incrível. E aí eu imaginei... Virou uma coisa Lula-Bolsonaro, né? Totalmente. Não, incrível, assim. No meio do lobisomem. Meio lobisomem junto. Puta, foi incrível. E aí eu falei, porque qual que era o meu propósito? Eu desconfiava que eu não ia encontrar o lobisomem, mas a minha intenção era encontrar o pânico do lobisomem. Porque o medo, ele é um gatilho interessantíssimo, a gente observando isso de longe, claro, para um monte de cagada que pode acontecer, além de ser um ativo econômico, quer dizer, o medo é um...
O medo é um sensor inteligente nosso que, bem usado, ele avisa a gente se a gente deve ir ou não, tal. Mas quando ele se torna pânico, ele embarga tudo, ele faz uma zona. Eu queria entender isso, queria entender uma história mitológica, o efeito disso numa comunidade. Foi exatamente o que eu encontrei no grupo no primeiro momento. Então o cara queria ir armado, aí a organizadora do grupo falou: não, pelo amor de Deus, gente, não vamos levar arma, porque se levar arma pode machucar alguém e tal. Super concebendo essa possibilidade mesmo de a gente caçar um lobisomem. Falei, bom, vou chegar em Várzea Paulista, vai ter gente de rastelo, com tocha, foice. Vamos lá catar. Era isso que eu imaginei que eu fosse encontrar lá. E aí eu chego lá no dia, na hora marcada, não tinha ninguém no lugar. Quer dizer, as pessoas que estavam numa catarse, num grupo de mais de 150, lá não tinha ninguém. Aí eu liguei para o cara, que era o jornalista, e falei, e aí? Não vai ter nada? Ele falou, vem aqui para a chácara. Eu falei, tá bom. Fui para a chácara de um empresário. A hora que eu cheguei lá, Thalita, tinha uma expedição Jumanji. Sabe o filme Jumanji? Uma caminhonete de caçadores de javali, que é um cara que chama Samurai, que é um líder dos caques. Assim, eu tava. Vamos ver o que vai ser. Tinha um rastreador que participou, que é o René Murad, que é um cara que foi campeão do Largados e Pelados, campeão de um outro programa da Discovery chamada Desafio em Dose Dupla, que o cara era rastreador. A imprensa local e a testemunha. A hora que eu cheguei, todo mundo ficou feliz e falou: pô, ninguém entende de lobisomem aqui, que bom que você veio, porque você pelo menos entende de lobisomem. Eu falei, puta que pariu, o que vai acontecer? A moça falou que não tinha ninguém armado e todas as pessoas assumiram isso, que não ia ter arma e tal. Eu falei, bom, tudo bem. E aí, só que aí pegaram os equipamentos, assim, gente, era equipamento dos mariners americanos, assim, coisa térmica, drone térmico. Os caras tudo, porra, eu morri de frio, eu fiquei doente 10 dias depois, porque eu fui com moletom. A galera foi com as roupas de caçada, fez 12 graus, a gente subiu uma serra. E aí teve um momento que foi muito legal da caçada, vamos dizer assim, que foi o instante em que a gente estava no meio do mato, e aí o rastreador estava mostrando. Isso aqui é um arranhado de. Pô, os grandes. É interessante isso, porque os grandes felinos estão mais próximos, né? Triste, mas eles estão mais próximos das cidades, né? Então a gente Ali tem viu muito caso de onça. Ali muita, naquela região de Jundiaí tem muita onça que muita. aparece. Aparece na rodovia, inclusive, é Isso aí, verdade. isso aí. Fiz muita Então a gente. matéria disso. Isso, e aí a gente achou as garras de jaguatirica, garras de onça. Quando a gente estava vendo garra de onça, começou os cachorros latirem, porque a gente estava numa área rural. Começaram os cachorros latirem e um uivo muito legal, muito incrível. E eu parecia, aí eu virei um moleque de 14 anos, falei, não é possível que isso está acontecendo. Uivo, 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 ficou alguns, pô, parece que passaram 20 minutos, mas foi, sei lá, Tá bom, olha, ô 2 minutos. Thiago, assim, essa história é muito legal, inclusive, gente, vejam, tá? Podcast Rádio Novelo, tá lá o episódio. Eu me diverti muito com esse episódio, assim, eu ri tanto, achei tão barato, muito legal, como mobiliza, né? E Essa é coisa da isso. assombração mobiliza demais. Mas, ó, eu vou ler alguns comentários, até porque tem pergunta, e eu preciso Claro, correr com o claro. tempo aqui Tá, desculpa, eu falo para. muito. Não, não, é porque o assunto é bom, é É, interessante, aí a gente não vê a hora passar. Eu vou ler rapidamente aqui alguns tá joia. comentários e aí alguma pergunta, você pode me interromper para Claro, imagina. comentar ou para responder, tá? Ó, o Gustavo de Carvalho diz: Olha, eu tenho 22 anos e sempre curti o Halloween. Para mim, sempre foi divertida a ideia de festa fantasia, noite de terror e coisas do tipo. Eu também. Eu Eu também. partilho da Concordo. mesma opinião. Estamos juntos. Aqui também o tio Du falando, fora que tem muito terror que dá para aproveitar na mitologia católica. Com É certeza. verdade. Gustavo Carvalho também diz: para mim não deve ser um problema não ser brasileiro, no caso Halloween, né? O problema é esquecermos nosso folclore e valorizarmos só o folclore estrangeiro. Mas é possível curtir os dois, nada impede. Acho que esse é o Concordo caminho também. mesmo. Também aqui o Gustavo fala: eu e minha namorada participamos de concurso à fantasia no Halloween e tinha muita gente vestida de cuca, curupira.
Então é possível fazer os dois. Pronto, tá aí, tá vendo como a gente já resolveu o problema? Sem precisar entrar na Quebrar as polêmica, guitarras né? elétricas. Isso, sem Sem precisar quebrar a quebrar as guitarra. guitarras elétricas. Isso. Exatamente. Aqui o Vitor também falando da questão da morte, né? Porque na América Latina, acho que no México mais especificamente, tem a relação, aliás, é uma coisa um sonho que eu tenho de vida é Meu ir para o também. México nessa época do ano, para ver justamente essa festa. Mas tem Dia uma dos coisa Mortos. interessante, mas tem uma coisa muito interessante. O Dia de los Muertos é uma inspiração pré-hispânica. Então, embora a cultura católica não veja um problema em cultuar mortos, o Dia de los Muertos objetivamente é pré-hispânico. Ele não é católico. Aí pode parecer, mas novamente, eu acho que até a nossa influência católica, porque os mortos, os católicos veneram os mortos, a gente tem mártires, então a morte não é exatamente um problema religioso para os católicos. Para mim, o nosso recorte social super consumista, ultracapitalista, que nos afasta dessa realidade, da gente entender o ser humano como um ser que pode existir para além de sua condição física. A gente não valoriza sensações, a gente valoriza só o que pode ser consumido. Essa ideia de descarte do ser humano depois que morre tem muito a ver com isso, porque a gente não acredita. Quantas vezes já não ouviram? Esquece, não é mais nada, pode jogar em qualquer lugar, pode. Quantas vezes? Ou então crema, não tem que ter mais cemitério, crema, não sei o quê. Pô, como assim, cara? É um direito ser cremado, não tem problema nenhum, sem dúvida. Mas é um direito, é uma faculdade, você pode querer ou não querer. Então, sem dúvida. Eu acho que eu acho que a morte, por mais que pareça algo distante, e nos deixaram distante dela, porque ela coloca a gente diante de alguns desafios, até de convívio, sociais, urbanos. Então é vantajoso para muita gente deixar a gente longe da morte. Isso aí, exatamente. Também aqui a Norma Alves diz: na Bahia tem um cemitério bizantino, em Meu sonho Xique-Xique, é ir lá. de Uma Igatu. coisa mais linda do mundo. Eu vejo fotos, eu vi o Paulo Vieira fez um programa passando por lá, a coisa mais linda do mundo. No pé de uma montanha, uma coisa maravilhosa. Aqui a Muita Rebeca vontade de também ir. falando sobre afetos, o tanto de homenagens que Lô Borges recebeu essa semana comprova o que o Tiago diz. Isso aí. A vida acaba, a nossa existência não precisa acabar. E o jeito de ganhar da morte é a partir da memória. O resto é o que cada um acredita, e tá tudo certo, vale tudo, mas para ganhar da morte de um jeito uníssono, se a gente pudesse falar uma coisa só, é a partir da memória. Isso aí. E aí, Thiago, uma pergunta aqui, última mesmo pergunta é do Júlio, que ele diz: lobisomem seria na psicanálise um alter ego do homem normal? As Com, punções retraídas? com certeza. O preâmbulo do nosso livro é escrito pela professora Vanessa Bortolucci, que é uma especialista em arte tumular também, em estética do sobrenatural, e ela coloca de uma maneira muito precisa exatamente isso. Eu faço, claro, essas reflexões sobre violências masculinas, mas ela coloca um outro prisma que é o do homem comum ter inveja do lobisomem por ele ser puro instinto. Então, os homens que, quando deixam esse lado mais perverso seu ou mais bestial aflorar, não se assumem. Eles colocam a culpa em algo. E o lobisomem é sempre esse algo. Então, ele é um alter ego que dialoga muito com violências instintivas e diferente de outros monstros, que são muito mais ardilosos. É muito interessante, Thalita, eu sei que eu falo pra caramba, mas a gente tem pouquíssimas histórias de mulheres lobisomens. E por que a gente tem poucas histórias? Porque, principalmente nos julgamentos, no livro a gente traz um caso, que é o da Catherine Simmons, que fazia rigorosamente a mesma coisa que homens faziam, homens acusados de licantropia faziam.
ela é acusada de bruxaria. E a bruxaria tem uma diferença fundamental, que é a ideia do cálculo. O lobisomem é extinto, a bruxa é ardilosa. O lobisomem ele é bestial, ele é incontrolável. A bruxaria calcula cada passo. Então é lógico que a gente está falando de bruxaria a partir da ideia de uma mulher independente, livre, inteligente, Sim, reconhecida como tal nesse isso. período, que se você fosse isso tudo, provavelmente o destino seria a fogueira. Condenado, Então, exato. Isso aí. E, bom, isso, olha, Tiago, poxa, muito bom te ouvir, muito bom falar com você. Nossa audiência também sempre gosta. Eu vou que deixar legal. aqui, gente, o link desse livro do lobisomem que muita gente já interessou, falou que vai comprar. Pô, que E legal. também Red York me ajudando sempre, está colocando o link do Barulhos da Noite, que é exatamente esse episódio que a gente conversou aqui, que o Tiago falou sobre esse lobisomem em Várzea Paulista. Então tá lá, escutem esse episódio. E, Tiago, deixo aqui como última mensagem o tio Du, que ele falando, o camarada Tiago tem que voltar, papo bom Pô, demais. pô, camarada tio Du, quando a Thalita me. Não é um convite, é uma convocação. Sempre que vocês quiserem, vocês me convocam. Tá Foi um bom, prazerzaço. Tiago. Obrigada mais uma vez, muito Apesar bom do te ouvir. sufoco para entrar, não sei o que aconteceu. Até Não, agora tá é o tudo certo. sobrenatural. É o sobrenatural, exatamente. Legal, Tiago, muito bom te ouvir. Parabéns, muito Prazer. sucesso cada vez mais com o seu Obrigado. trabalho, super importante. E vamos seguir falando, vamos tentar numa próxima. Você já me deu outra pauta aqui que a gente pode falar sobre esses outros cemitérios, Super né? Como legal. você falou, que agora está sendo descoberto um grande cemitério em Salvador. Isso A aí. gente tem aqui o cemitério dos Pretos Novos no Rio, né? Que, enfim, já tem uma história, já está mais do que consolidado. E agora tem essa descoberta desse cemitério em Salvador, e certamente o meu professor, que é meu orientador na história, o professor Flávio Gomes, ele fala isso. Ele fala: olha, se você cavucar as cidades brasileiras, se você começar a mexer, você vai encontrar assim muita coisa, porque as cidades brasileiras elas foram de fato construídas em cima de uma sociedade que foi majoritariamente escravocrata por quase 4 séculos, né? Então Isso aí. a Posso falar gente uma vai coisa ter que tem a muita ver com coisa. isso, só para a gente se despedir? Claro. Algumas coisas legais que talvez vocês fiquem felizes em saber. Primeiro que a gente vai ter uma lei agora, que já foi até para sanção do prefeito de São Paulo, a lei do patrimônio cultural funerário de São Paulo, e o dia que eu sugeri e foi acatado foi exatamente o dia de fundação do Cemitério dos Aflitos, que a gente está falando, que é o cemitério que repousa embaixo do cemitério, embaixo do bairro da Liberdade, um bairro identificado como um bairro japonês, não tem problema nenhum, que legal, todo mundo vive super bem, só que precisa ser reconhecido como um bairro negro e um bairro indígena. Então, a gente vai ter o Dia do Patrimônio Cultural Funerário da cidade de São Paulo será o dia 3 de outubro, e isso vai alterar o calendário da cidade, então a gente vai ter rememorações nesse dia a partir do ano que vem, provavelmente. Em Campinas, a gente já tem uma lei que foi a primeira do Brasil, que nós conseguimos, que é a Dia do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas. Em Campinas, ainda, uma coisa muito que me deixa muito envaidecido. Eu encontrei nas minhas buscas o sepulcro da dona Laudelina de Campos Melo. Sim. E eu sugeri que no cemitério que ela está sepultada, que é um cemitério super popular, é onde fica a quadra geral de Campinas, que é onde as vítimas do Covid foram sepultadas e estão sendo exumadas agora, a gente fizesse uma homenagem à dona Laudelina pela presença dela no território, rebatizando ou batizando, porque não existia nenhuma denominação ainda, o velório do Cemitério dos Amarais como velório municipal Laudelina de Campos Melo, exatamente para marcar o lugar, para enaltecer a presença dela, né, uma honra para Campinas, tem A seu Laudelina, só, solo. só fala quem é a Laudelina, Tiago, por A dona favor. Laudelina ela nasceu em Poços de Caldas e ela foi a maior liderança da defesa dos direitos das empregadas e empregados domésticos no Brasil. Vocês imaginam isso? A gente ainda debate isso. Essa mulher viveu
80 e poucos anos militando ferrenhamente em defesa de nenhum direito, né? A gente vindo de uma cultura escravocrata e talvez a última categoria profissional que tenha tido algum reconhecimento, porque ainda assim existe muita gente brigando contra isso, tenham sido empregadas domésticas, e a dona Laudelina foi a expoente na defesa desses direitos. Ela também teve uma militância muito grande no embrião do que foram os movimentos negros no Brasil, mas sem dúvida nenhuma, ela inclusive foi escrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria no dia 25 de julho de 2023. Então, a gente tem essa homenagem em Campinas e no nosso cemitério mais popular, e eu tenho certeza que se um dia alguém for até lá, vai ver o velório municipal nominado com o nome da dona Laudelina. Isso me envaidece mesmo de ter Claro, contribuído para com isso razão. acontecer. Importante. Tiago, obrigada de novo, mais uma Imagina. vez. Um beijão, Que bom Thalita. ter você aqui. Já fica no aguardo aí que logo eu te chamo novamente para E eu você já vou, voltar e e quando a falar. gente acabar falar dos cemitérios, desses cemitérios sendo revelados, eu quero falar de exorcismo. Mas aí vai ficar para o próximo Aí, livro. pronto. Meu próximo livro vai ser, vou misturar religiosidade com X-Men. Vai ser uma coisa meio Marvel, meio Igreja Católica. A gente vai juntar santos, pessoas com poderes de levitar, padres com Tem previsão de bilocação. lançamento? Não sei, preciso começar a escrever, porque tá Ah, fervilhando tá na bom, cara. Meu tá TDAH bom. tá assim, ó. Fala, escreve, cara. Legal, que ótimo, Tiago. Então tá bom. A gente volta com certeza com você aqui e a gente trata desses assuntos. Tá Obrigada mais bom. uma vez. Um Boa beijão, noite. amada. Até Tchau, tchau, mais. pessoal. Tchau, tchau.